Aqui, meu querido amigo, obrigado por se adaptar ao meu horário. É sempre um prazer bater um papo com você. Antes de chegarmos à sua compreensão sobre a apreensão do petroleiro venezuelano em alto mar e as consequências disso, o The Guardian de Londres está a noticiar que o chefe do MI6 vai fazer um discurso, ela pode já tê-lo feito, e eles... um discurso alertando o povo britânico de que os russos estão exportando o caos. Até que ponto é incomum para o chefe de uma agência de inteligência como o MI6 fazer um discurso como este, onde a transcrição do discurso é divulgada com antecedência? Isso costumava ser algo bastante incomum, mas hoje em dia isso já não é mais a realidade. O antecessor dela, o Moore, eu creio, mesmo antes de deixar o cargo, já se pronunciava sobre essas mesmas questões. As suas questões completamente insanas em relação à forma como eles encaram a Rússia, é a velha russofobia. O que realmente será interessante de observar é a situação atual na Ucrânia esta semana, porque este é o momento decisivo. É quando o Witkoff dá a Zelensky as notícias mais duras e quando Ursula von der Leyen vai descobrir se ela é realmente todo-poderosa ou se os bancos centrais e os demais bancos na Europa e no Reino Unido vão dizer: não, Ursula, é uma loucura roubar dinheiro dos russos. Certo, você está se referindo aos esforços dela, da Ursula von der Leyen, para congelar os ativos financeiros da Rússia? Este é dinheiro do governo depositado na Euroclear, e claro, ela e os seus amigos malucos, o Starmer, o Merz e o Macron, querem confiscar esse dinheiro ou usá-lo como garantia para um empréstimo à Ucrânia, ou, na verdade, roubá-lo e entregá-lo de vez à Ucrânia. Mas antes de abordarmos a questão da Ucrânia, e temos um trecho bem interessante da Kaja Kallas falando sobre a Ucrânia e a OTAN, que iremos apresentar para vocês. Não é apenas o chefe do MI6 que está dando esta palestra, mas os militares... O chefe do Estado-Maior da Defesa, que é o equivalente britânico do presidente do Estado-Maior Conjunto, está a dar uma palestra semelhante, dizendo que a Grã-Bretanha está em maior perigo agora do que em qualquer outro momento da sua longa, que no seu caso são 40 anos, carreira militar. O que é que eles estão tentando fazer com o público britânico, afinal? Bem, eu acho que eles estão tentando assustá-los, da mesma forma que o Merz está tentando assustar a população alemã. É uma espécie de enigma, é uma espécie de quebra-cabeça. É bem difícil de compreender, a não ser pela ideia de que essas pessoas vão perder o poder. Assim que as suas populações tiverem a prova definitiva de que os bilhões de dólares que eles doaram à Ucrânia, que deveriam ter sido entregues às suas próprias populações locais para fortalecer os seus serviços sociais, foram simplesmente esbanjados. E até os EUs se afastaram agora, porque sabem que não vão desperdiçar dinheiro bom. Aí vem a revolução, ou então, no mínimo, a queda destes, que foram chamados os três patetas ou os três idiotas, ou como os chamou antes. Eu os chamei de os três ratinhos cegos outro dia. Eles se autodenominam e isso é realmente ridículo, porque George Bush foi tão ridicularizado por causa desse nome, a coalizão dos dispostos. É o que Bush e Cheney chamaram esses países que supostamente se juntaram a nós naquela invasão do Iraque. Mas é assim que eles se autodenominam, a coalizão dos dispostos. George W. O que eles vão fazer com o Zelensky? O que podem oferecer a ele? Não podem pegar dinheiro emprestado, não podem aumentar impostos, provavelmente não podem roubar esse dinheiro dos bancos. O que eles vão fazer? Só um comentário sobre a coalizão dos que querem. A adoção dessa mesma frase só demonstra que essas pessoas não entendem nada da história, nem mesmo da história mais recente. Há uns 20, 25 anos, eles provavelmente estavam no ensino médio, eles ascenderam na hierarquia política, eles não sabem absolutamente nada. Então, você está certo em apontar a ironia disso. Agora, só a sua pergunta sobre o que eles vão conseguir que Zelensky faça. Bem, ele diz agora, talvez eu não queira entrar, talvez eu não precise entrar na OTAN. Talvez eu precise de garantias do tipo artigo 5º, ora, faça-me o favor. O que o Trump vai dizer sobre isso é, sim, conversem com os europeus sobre isso, eles estão muito bem do seu lado.
peça a eles garantias do artigo 5. Você não as conseguirá da OTAN e por isso não importam em nada, porque nós somos, fomos e seremos, enquanto a OTAN existir, a OTAN. Aqui está Kaja Kallas, que é a primeira-ministra da Estônia, mas ela está a falar aqui como não tenho a certeza do cargo, Ray, tipo a presidente da Comissão de Assuntos Estrangeiros da UE. Acho que estou a descrever praticamente o que o trabalho dela é. Eu tenho amigos que estudaram com ela na pós-graduação e são bem críticos dela. Eu nem quero repetir o que é aqui no ar, o que eles disseram sobre ela, mas aqui está ela. Cris, coloque o número 6. O que nós temos que ter em mente, acima de tudo, é que o motivo pelo qual os países querem estar na OTAN é porque eles não querem que a Rússia os invada, que os ataque. E é por isso que, sabe, a Suécia e a Finlândia se juntaram à OTAN. É por isso que os Estados Bálticos se juntaram à OTAN para ter este guarda-chuva de defesa, na verdade. Agora, se isso não está em questão ou está fora de questão, então precisamos ver quais são as garantias de segurança que são tangíveis. Não podem ser, sabe, apenas papéis, ou meras promessas. Eles têm que ser, entende, tropas de verdade, capacidades militares reais, para que a Ucrânia seja capaz de se defender por si mesma. Tropas de verdade, capacidades reais, mas não a OTAN. Do que exatamente ela está falando? Bem, sim, na verdade, isso é, de certa forma, uma pista falsa. Deixe-me explicar melhor. Ela é da opinião de que a Rússia, como o presidente Biden afirmou em seu último discurso sobre o Estado da União, se houver alguém nesta sala que acredite que Putin se deterá na Ucrânia, eu vos asseguro, ele não o fará. E assim, todo este chavão de que Putin avançará com toda a sua força, sem provocação, para tomar a Polónia e os Estados Bálticos. Bem, como eu já havia dito antes, ele de facto parou na Ucrânia 6 semanas depois de ter iniciado a guerra e conseguiu assustar o Zelensky a ponto de fazê-lo tremer. Eles haviam chegado a um acordo e foram o Reino Unido e os Estados Unidos que colocaram um fim nisso. E são responsáveis, na verdade, pelo 1 milhão ou mais de jovens ucranianos que pereceram por causa desta guerra. Então, por extensão, se ela está dizendo que, sabe, Biden estava certo, que haveria guerra na Europa, e se ela for apoiada por, vamos ver, sim. Eu tinha aqui uma citação do próprio secretário-geral Rutte. Isso foi dito há apenas 4 dias. Foi exatamente o que ele declarou em Berlim, meu caro, de todos os lugares imagináveis. O conflito está à nossa porta. A Rússia trouxe a guerra de volta à Europa e nós precisamos estar preparados para a dimensão da guerra que nossos avós e nossos bisavós enfrentaram. Imaginem só, um conflito que atinge cada lar, cada local de trabalho, destruição, mobilização em massa, milhões de deslocados, sofrimento generalizado e perdas extremas. O sujeito é um completo desequilibrado, tá? Esta é a noção de que os russos não vão parar na Ucrânia. Eles só vão parar quando tiverem libertado aqueles bem, na sua visão, libertados quando tiverem tomado aquelas regiões que eles disseram que são parte da Rússia. E, sabe, isso está se tornando algo inexorável e quanto antes esses políticos de Araque reconhecerem isso e pararem de se reunir em grupos de 3 ou 4 e dizer, o que poderíamos fazer? Assim que eles reconhecerem isso, então eles vão... E talvez eles venham a ler a Estratégia de Segurança Nacional, a qual lhes atribui uma prioridade talvez de número 3 ou 4, que é a Europa e a Rússia. Deixe-me só, eu tenho sabe, quando eu recebi este índice da Estratégia de Segurança Nacional, eu dei uma olhada nele imediatamente e então percebi, isto é uma doutrina completamente revolucionária. As prioridades, o hemisfério ocidental. E o que vem a seguir? A China, O que vem depois disso? A Europa e a União Soviética. O que dizer? E a Rússia, eles. Bem, a Rússia faz parte da Europa. E sabe, a Rússia possui interesses fundamentais lá. E nós temos interesses... Agora, interesses fundamentais é uma expressão russa. Nós temos interesses fundamentais. Aqui está, na orientação de segurança nacional.
aos nossos interesses fundamentais, os dos Estados Unidos, são negociar uma cessação rápida e eficaz das hostilidades na Ucrânia e estabilizar as economias europeias, evitar uma escalada não intencional e, cito, restabelecer uma relação de estabilidade estratégica com a Rússia. Meu Deus, isso é revolucionário. E Pois é, eu queria voltar àquela citação que você mencionou, que achei fantástica, eu nunca tinha ouvido, do Rutte. Quer dizer, este não é um mero político qualquer, este é o secretário-geral da OTAN, não é verdade? Na verdade, os dois. Sim, certo, certo. E ele também é um político corrupto. Você está certo, obrigado. Mas ele faz parecer que os europeus devem se preparar para uma guerra terrestre da magnitude que sofreram durante a Segunda Guerra Mundial. certo, nem 3 nem por 5 anos. Veja, os russos, embora estejam preparados para fazer isso, e, meu Deus, a ironia suprema é que eles estão preparados de uma forma nunca antes vista para uma proporção desequilibrada, onde eles poderiam, eu estive na Polônia, eu estive na Quer dizer, por que eles iriam querer invadir a Polônia e os Bálticos? Eu não sei. E Putin disse que era inacreditável que alguém pudesse acreditar nisso. Por que você acha que eles estão dizendo isso? Por que Rutte diria isso? Por que o chefe do MI6 e o chefe das Forças Armadas na Grã-Bretanha estão assustando as pessoas? Se Putin não tem, e concordo plenamente com você, nenhum plano, absolutamente nenhum, para nada além do que ele e seus colegas acreditam que histórica e ideologicamente sempre foi parte da Rússia. Eles não têm intenções de nada além disso. Eles não têm intenções de nada além de suas legítimas necessidades de segurança. Por que essas pessoas, esses líderes europeus, estão tentando apavorar completamente os cidadãos europeus comuns? para que consigam obter aprovação suficiente, para roubar o dinheiro russo para manter a guerra em andamento por mais 2, talvez até 3 anos. Tudo isso vai acontecer esta semana. Será que eles conseguirão fazer isso? Se eles tiverem sucesso, podem permanecer no poder. Se eles tiverem sucesso, não serão. Bem, eles provavelmente serão destituídos de qualquer forma no próximo ano e meio, mas eles estão vivendo dia a dia. Eles não estão nem aí para o que acontece na Ucrânia, eles se importam com o que acontece com eles. E se não houver uma insurreição em lugares como a França e até mesmo a Alemanha, haverá uma forte reação para tirar esses caras do poder. E o que acontece depois disso? Eles serão responsabilizados. Bem, talvez eles fujam para alguma riviera ou algo do tipo, mas serão desonrados como é justo que sejam. Se o primeiro-ministro da Bélgica se mantiver firme nos seus princípios e se recusar a tomar qualquer medida para fazer cumprir a vontade da União Europeia de apreender ou congelar estes ativos, o que é que a União Europeia poderá fazer? Nada. Eles não o vão processar judicialmente e depois a Rússia junta-se ao processo judicial. O que é que vai acontecer? Bem, o litígio, claro, favorecerá a Rússia, não importa onde ocorra. As leis são muito claras sobre isso. Até advogados proeminentes no Reino Unido e noutros lugares estão a dizer, olhem, isto é uma loucura, isto é, ab início, desde o princípio, ilegal. Então teremos de ver o que acontece na quinta-feira ou nos dias 18 e 19. Eu penso que é quinta e sexta-feira. De qualquer maneira, isso acontece esta semana. Portanto, se eles conseguirem fazer isto, eles vão desmembrar a União Europeia, assim como a NATO já foi desmembrada. A União Europeia não vai funcionar da mesma forma que funcionava antes. A União Europeia terá desafiado as suas próprias leis de fundação. É uma completa loucura. Para que tudo isso? É por mais 2 anos de carnificina na Ucrânia? Eu tenho esperança de que a Úrsula não vença esta, mas as minhas esperanças, na verdade, não importam. A minha expectativa é a de que ela vai perder de qualquer jeito. Sim, Alistair Crook, e em 1 minuto vamos tocar um clipe do presidente Putin, é de cerca de 2 semanas, mas ele afirma não ter planos para a Europa. Alistair Crook diz que há 7 países da União Europeia que anunciaram que se opõem veementemente a qualquer esforço para congelar ou confiscar as contas bancárias russas. Mas ele também me disse que a votação é ponderada na União Europeia, ponderada pela população. Então, Alemanha, França e Grã-Bretanha podem muito bem ter a maioria. Quem é que sabe?
Sim, se eles contornarem as regras, sabe, se eles fizerem essa coisa de estado de emergência, então eles conseguirão forçar uma votação aqui. A questão é, uma vez que forçarem a votação, os bancos vão aderir a tudo isso? Os bancos também serão responsabilizados. Os belgas vão apenas permitir que isso aconteça? Então há muitas incertezas aqui. Acho que ainda há uma chance de que a Úrsula caia em si e diga, bem, ok, o que acontece esta semana? Witko ainda está conversando com Zelensky, há muita atividade intensa acontecendo esta semana, aconteça o que acontecer quando Zelensky receber a proposta real de Witkoff, sabe, está tudo em aberto. Eu só me pergunto se a União Europeia sobreviverá a isto se acontecer que ela consiga realizar esta manobra extraterritorial ou ilegal que lhe permite fazer isto com uma maioria. E como você bem salienta, eles de facto têm uma maioria, não importa quantas pessoas estejam nesses 7 países. Pois bem. Temos aqui uma declaração do presidente Putin, onde ele afirma que não tem qualquer intenção de entrar em guerra com a Europa. Não planejamos ir à guerra com a Europa, Nabu já disse isso 100 vezes, mas se a Europa de repente quiser ir à guerra conosco e começar, estamos prontos agora. Não há a menor dúvida sobre isso. A única questão é de que forma. Se a Europa, de repente, iniciar um conflito conosco, acredito que tudo acabará muito rapidamente. Isto aqui não é a Ucrânia. Com a Ucrânia, estamos agindo de uma forma muito mais cirúrgica e cuidadosa, não é mesmo? Para que, bem, você entende o que quero dizer, certo? Declaração muito profunda. Não temos intenção, mas se quiserem nos enfrentar, não seremos lentos, nem metódicos, nem cirúrgicos como temos sido na Ucrânia. Sim, essa pequena coisa cirúrgica. Sim. Isso é realmente indicativo do que ele está falando. E, sabe, se os planejadores militares europeus olharem para as forças russas dispostas contra eles, sabe, a menos que sejam realmente loucos, eles têm que aconselhar seus políticos, olha, sabe, os russos, pela primeira vez na história, possuem a vantagem convencional, bem como uma vantagem nuclear aqui na Europa, e por isso talvez devêssemos colaborar com eles, porque estão preparados para reagir a qualquer provocação que possamos iniciar e responder à altura. Agora, as pessoas dizem, isso é o Putin. Agora, George, você acredita no Putin? McGovern, você realmente acredita no Putin? Bem, não havia sequer uma única centelha de evidência. Antes de nós derrubarmos o governo em Kiev em fevereiro de 2014, não havia sequer uma única centelha de evidência que indicasse que os russos tivessem a menor intenção de ameaçar a Ucrânia, muito menos o restante do continente europeu. Então, se você olhar para as evidências, não para o que os russos dizem, mas para o que eles fazem, então você chega à conclusão de que esse chavão sobre os russos não... Você acha que eles vão parar na Ucrânia? Disse Biden. Bem, isso foi no ano passado. Agora o Trump diz, tá bem, sabe, nós temos que fazer isso é um interesse fundamental para nós, fazer um acordo com os russos. Não creio que estejam agindo em segredo, não acho que queiram mais da Europa ou mesmo da Ucrânia. Vamos fazer um acordo, isso é importante. Isso é uma mudança radical e deveríamos acolher isso e meio que deixar de lado nossa animosidade ao sujeito que permite o genocídio, a fome forçada em Gaza. Isso é um truque mental. Você tem que admitir para as pessoas que simplesmente não conseguem fazer isso, essa síndrome de desarranjo de Trump. Será que é possível que o Trump possa fazer algo de bom na Ucrânia, mesmo que seja apenas para ganhar um prêmio Nobel da Paz? E quando sugeri isso no seu programa, há umas semanas, George, recebi um comentário. Então você é tão a favor do Trump que quer nomeá-lo para o Nobel da Paz? Certo, McGovern? Não, eu não. Mas se isso é... Certo, eu gostaria de passar para a Venezuela antes de terminarmos, Ray. Aqui está um clipe interessante do presidente Maduro que diz que Trump está anunciando que a CIA está aqui para tentar derrubá-lo. Chris, corte número 8. Nunca antes, nenhum governo anterior, desde a fundação pública da CIA, havia declarado abertamente que estava enviando a CIA para assassinar, derrubar e destruir nações. É comum que atividades que eram secretas se tornem abertas e públicas para todos.
Não é comum, juiz, especialmente numa escala tão ampla como esta. Sabemos que a CIA esteve intimamente envolvida no Vietnã, na Ucrânia, e você pode nomear os lugares. Mas no caso de Trump, como ele fez, isso já faz algumas semanas, claro. Eu autorizei a CIA a blá, 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 blá. Bem, isso é bastante incomum, apenas mais uma bravata de Trump. Eu tenho todas essas cartas na manga, incluindo a tão temida CIA, e elas estão sendo soltas para... Não faz muita diferença que ele tenha divulgado isso. Com antecedência, mas é um bom ponto para o Maduro levantar, é claro. Eles vêm aí e está aberto desta vez. Por que você acha que ele roubou aquele petróleo? Por que você acha que ele mandou tropas com armas automáticas descerem naquele petroleiro? Bem, juiz, se a ideia é bater no peito e mostrar que você ainda é uma potência poderosa com a qual se deve lidar em nosso hemisfério, que é o que a orientação, a diretriz da Estratégia de Segurança Nacional diz, bem, quer dizer, poxa, todos esses... Quero dizer, o próprio Larry Johnson tinha dito, sabe, com todas essas forças especiais e os Navy SEALs e toda essa gente sendo preparados há alguns meses já, deem-lhes algo para fazer, pelo amor de Deus, há uma guerra acontecendo em Cuba, vamos descer de rapel e garantir que vocês tirem fotos disso e mostrem ao mundo o que somos capazes de fazer. Acho que é só isso, pelo amor de Deus. É um sinal do quão desesperados eles estão para mostrar que ainda são realmente muito, muito fortes. Eles não são fortes e reconheceram isso neste novo memorando, essa coisa da estratégia. Eles recuaram da China, recuaram da Rússia, e como eu te mostrei o índice, quer dizer, isso é inacreditável. Eles vão as prioridades. O hemisfério ocidental, onde há uma ameaça real não estratégica, isso vai ser ótimo. E o próximo é a China, mas vamos ser brandos com a China, não como Biden. E o próximo é a Europa, que é melhor se endireitar. E a nossa prioridade, o nosso interesse fundamental é assegurar que as coisas não fiquem fora de controle. E para isso, não precisamos negociar com a Rússia e chegar a acordos. Há uma coisa que eu gostaria de acrescentar, senhor juiz, e que é algo realmente muito importante. No dia 22 de setembro, o presidente Putin, ele próprio, fez questão de salientar que o tratado New START será prorrogado em 5 de fevereiro do próximo ano. Não há mais esperança de renegociar isso no tempo que nos resta, mas estamos dispostos a manter os limites quantitativos sobre as armas estratégicas ofensivas em vigor por mais um ano completo, contanto que os Estados Unidos também façam o mesmo. Nossa, isso foi no dia 22 de setembro. Não houve nenhuma resposta oficial vinda de... Isso é algo grande, porque se trata de um teste decisivo. Isto tem um peso maior que a Ucrânia. Se os russos considerarem que o Trump não consegue ou não está disposto ou simplesmente não quer estar à altura desta importante ocasião e apresentar a solução tão simples, sem a necessidade de novas negociações, que é apenas dizer, ok, concordamos em não exceder estes limites quantitativos por mais um ano. Se ele não for capaz de fazer isso, bem, então esse será o verdadeiro teste decisivo. Eu acredito que Putin e seus associados dirão, bem, como dissemos, há muita oposição lá e desta vez a oposição está prevalecendo, temos que nos orientar de acordo, o que seria uma péssima notícia. Ray McGovern, muito obrigado, meu caro amigos. Obrigado por acomodar meu horário. Obrigado por sua valiosa percepção. Esperamos vê-lo na sexta-feira com Larry Johnson. Sim, meritíssimo, juiz. Posso fazer um breve anúncio? Tony Aguiar foi nomeado o vencedor do prêmio deste ano da Sam Adams Associates for Integrity. Ele é uma grande pessoa. E a cerimônia de premiação acontecerá aqui em Raleigh, no dia 7 de janeiro. Muitos membros da equipe Sam Adams e outras pessoas importantes estarão presentes. Mais detalhes serão divulgados em breve. Excelente, Ray, obrigado. Vamos ajudar a promover. Tudo de bom, amigo. Até sexta.